dia, meus lindos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem? Conte-me tudo, querido. Não me esconda nada. Me deixe por dentro do assunto, eu quero saber. Como é que vocês estão? Você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Satisfação imensa ter você conosco. Aproveita, se inscreva no canal, ativa as notificações para que você seja alertado no momento que estivermos ao vivo. Combinado? Você que já faz parte dessa família, Deus te abençoe. Que o Senhor possa falar grandiosamente ao teu coração nessa manhã e você possa ser abençoado mais e mais. Obrigado de forma especial a todos aqueles que são membros desse canal. Muito obrigado. Vocês são resposta das nossas orações. Que Deus multiplique a 100 por 1 cada uma das sementes que vocês têm depositado aqui nesse ministério. Tá bom? Estou muito feliz, nós ultrapassamos a marca de 40% do nosso livro, tá cada vez mais perto. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar no pré-lançamento, querido, clica no link que tá aqui abaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado. Adquira o teu livro, você clica no link e depois aperta o botão lá, apoie este projeto. E aí você vai garantir o seu exemplar e no momento em que ele for impresso da editora, ele já vai para tua casa da forma que você pediu, tá bom? Então, nós estamos nesse desafio para alcançarmos todos os valores necessários para que essa primeira tiragem possa acontecer. Eu tenho fé, querido, eu tenho fé que esse será só o início de grandes coisas que o Senhor fará. Porque os nossos livros que nascerão desse devocional vão alcançar milhares de vidas. Isso passa pela sua colaboração, passa por você. Eu só estou te convidando para ser um participante dessa história. Então, querido, adquira o teu livro, dá de presente para alguém que você sabe que precisa caminhar com Deus, dá de presente para quem você sabe que precisa receber essa palavra, precisa caminhar com Deus, precisa crescer com Deus, em nome de Jesus. Tá bom? É um excelente presente final de ano. Você que vai aí fazer o amigo secreto, compra esse livro e dá. Falei assim, ó, 100 dias que vão mudar a sua vida. Ó, que beleza. Massa, né? Pois bem, vamos lá. Deus te abençoe. O link tá na descrição do vídeo. Pastor, eu tô assistindo do Instagram. Então você digita livro e eu vou te enviar o link no seu direct. Ou você vai na bio e você encontrará o link para adquirir o nosso livro no pré-lançamento. Tá bom? Vamos lá. Como de costume, ontem nós fizemos uma live, meio-dia, falamos sobre procrastinação. Hoje, novamente, teremos o nosso segundo encontro, vai até amanhã. Então não se esqueça, hoje, meio-dia, nós temos um encontro marcado, tá bom? Então fica ligado, não perca, porque essa será uma série de lives que vão mudar a sua forma de enxergar as coisas. Combinado? Beleza? Te vejo então meio-dia, tá bom? Como de costume, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Amém? Espírito Santo de Deus, mais uma vez, Pai, obrigado por esse encontro, obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor. Obrigado por cada família, por cada casa, obrigado por cada propósito. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa abençoar de uma forma grandiosa a vida dos meus irmãos, a casa deles, o trabalho deles, a família deles. Abençoa, Senhor. Não permita com que eles se percam no meio do caminho, nem se desviem para a direita ou para a esquerda, mas que eles permaneçam sempre firmes em direção ao Senhor. Sempre firmes em direção a tudo que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque cremos que esse devocional vai abençoar milhares de pessoas. E nós estamos aqui para declarar, para confirmar, para profetizar as tuas promessas e os teus milagres. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Lindos, vamos lá. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que fala sobre o autor das confusões. O autor das confusões. Como que muitas vezes nós somos levados a esse lugar de confusão. E aqui, querido, eu quero falar com você. Confusão não apenas sobre atrito entre pessoas, mas a confusão no que diz respeito a não saber para onde tem que ir. Não saber o que tem que fazer. Estar em dúvida. Às vezes você não está com conflitos externos, você está com conflitos internos. E esses conflitos precisam ser resolvidos. Afinal de contas, quando não há clareza, não há discernimento, as tuas decisões são comprometidas, as tuas escolhas podem ser afetadas, o teu direcionamento, o caminho que você decide trilhar, provavelmente não será um caminho que vai levar você às promessas do Senhor, porque o caminho do Senhor existe clareza e convicção.
o autor da confusão. Hebreus no capítulo 12, no verso 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2 diz o seguinte: portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pois Deus não é Deus de desordem. Agora é 1 Coríntios 14, 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Vou repetir. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Perceba, em Hebreus, a carta é muito clara quando ensina: olha, tira do teu caminho tudo que te atrapalha. Corra em direção ao Senhor, com os olhos fitos em Cristo. E tudo o que te envolve no que diz respeito a pecado, tire de você. Ele está te ensinando sobre prioridades. Ele está nos ensinando, na verdade, né? Nos ensinando sobre prioridades. Nos ensinando que existem coisas que precisam ter a nossa atenção mais do que outras. E quando nós falamos sobre o autor da confusão, muitas vezes nós não percebemos como ele começa a agir. E esse é o problema, irmão. O ladrão, quando ele entra à noite na tua casa, você não sabe como ele fez. Você sabe apenas o que aconteceu depois. Quando alguém, por exemplo, furta a bolsa de outrem, essa pessoa só descobre depois que as coisas aconteceram. O inimigo faz coisas em nossa vida que nós só começamos a perceber depois. E eu quero que você fique atento, porque antes de o inimigo se mover em direção a você, eu creio que o Senhor mandará anjos que vão te guardar. Eu estou profetizando isso sobre tua vida, irmão. Nós não teremos no nosso meio pessoas assaltadas, roubadas pelo inimigo. Eu não aceito no nosso meio que o inimigo roube a nossa paz, a nossa sanidade mental, o nosso descanso. Eu não aceito que o inimigo toque nas nossas finanças, na nossa saúde, na segurança dos nossos filhos. Eu não aceito isso. Precisamos ficar atentos, porque o inimigo é muito sorrateiro. Sorrateiro. Às vezes a gente não percebe. E num descuido, coisas podem ser perdidas. Primeiro ponto que quero compartilhar com você nesse encontro de hoje. Deus escreve a sua história e não a sua confusão. Quando o hebreu chama Jesus de autor e consumador da fé, nos lembra que ele não apenas começou a boa obra em nós, mas também é fiel para terminá-la. E eu tenho ensinado isso, comecei a falar ontem, continuarei falando hoje. Querido, mais importante do que talento é disponibilidade. Porque às vezes Deus não vai usar o talentoso, vai usar o disponível. Porque às vezes aquele que é talentoso está ocupado demais, se firmando nos seus próprios conhecimentos e suas próprias capacidades e está deixando de viver algo maravilhoso com o Senhor. Então aprenda isso. Disponibilidade é mais importante do que talento. E quando o Senhor nos leva para esse lugar, Ele nos ensina sobre constância. Constância. Sejam constantes, porque Deus é um Deus de começar as coisas e terminá-las. Precisamos ser como o Senhor, começar e terminar. Pode perceber, irmão, uma das formas que o inimigo mais ataca a vida das pessoas é fazer com que elas comecem as coisas e não terminem. Quantas cargas mentais isso não traz para você? Quanta paz é roubada de você quando você começa algo e não termina? E vai 1, 2, 3, 4, 5, depois isso começa a se somar aos anos seguintes. E aí, irmão, você percebe que você não tem capacidade mais de terminar as coisas, porque há anos você tem treinado começar e não terminar. E você se especializou nisso. Chega, irmão. Acabou por hoje. Não é mais a hora de retroceder. Aquele que coloca a mão no arado não olha para trás. O inimigo tenta adicionar capítulos de dúvidas à história que o Senhor tem feito sobre você. Mas eles não pertencem ao enredo que Deus escreveu. Nós precisamos entender que às vezes o inimigo não coloca diante de nós uma dúvida. Ele só coloca um ponto de interrogação depois de uma promessa. Meu Deus, querido, preste atenção nisso que eu acabei de te falar. Às vezes o inimigo não precisa te entregar uma sentença nova de dúvida. Ele só precisa colocar um ponto de interrogação ao final da promessa que você recebeu.
Se você receber uma palavra que você seria um grande empreendedor para abençoar vários projetos do Senhor, o inimigo só precisa pegar essa promessa e colocar um ponto de interrogação. Essa já é uma semente suficientemente poderosa para tirar você do lugar de dependência, do lugar de fé. Quer ver uma coisa? Deus fala para você, você será um grande empreendedor e através da sua prosperidade eu abençoarei muitos outros projetos. Você será um grande empreendedor? O inimigo às vezes não precisa nem mudar a promessa. Ele só precisa te fazer duvidar dela. O inimigo às vezes não precisa te trazer uma mentira, ele só precisa colocar uma dúvida depois de uma verdade. Deus diz que você será um grande evangelista. E aí o inimigo pensa na sua mente. Coloca essa semente de pensamento em você. Você é um grande evangelista. Querido, esse é um problema que nós devemos ficar atentos. Nós devemos ficar atentos porque às vezes a gente não sabe como a dúvida vai florescer na nossa vida, mas a gente sabe que ela é muito perigosa. Então, diante de uma promessa, se eu não cuidar, se eu não zelar, se eu não tiver esse direcionamento do Senhor, às vezes a mesma promessa que o Senhor me deu se tornou a maior dúvida que eu carrego. Cuidado, querido. Deus escreveu a sua história com pontos de exclamação e não de interrogação. Deus escreveu a sua vida com convicção e não com dúvida. Então, a dúvida não faz parte da clareza que você recebeu da parte do Senhor. Por isso, querido, pare de duvidar de Deus e comece a duvidar de si mesmo. Comece a duvidar das tuas dúvidas. Comece a duvidar dos teus questionamentos. Comece a duvidar dos teus pensamentos e não das promessas do Senhor. Se Deus começou, ninguém pode reescrever o final. Se foi Deus que começou a sua história, ninguém pode reescrever o final, irmão. Quem tem a palavra final é Ele. Quem te mantém de pé é Ele. Quem te sustenta é Ele. Quem te fortalece é Ele, irmão. Guarda isso na tua cabeça. Amém. Já que você entendeu essa parte, vamos para o ponto 2. Confusão é a estratégia do inferno e não característica de Deus. Confusão é estratégia do inferno e não característica de Deus. Paulo declara que Deus não é Deus de confusão, não é Deus de contenda, não é Deus de dúvida, não é Deus de incertezas. Sempre que você estiver cercado de caos mental, sentimental ou espiritual, saiba, aquilo não nasceu nos céus. Confusão é o terreno fértil onde más escolhas prosperam. A confusão é o terreno fértil onde más escolhas prosperam. Quantos jovens não tomaram péssimas escolhas porque estavam numa névoa de confusão emocional, mental? Quantas pessoas não se permitiram estar em um relacionamento tóxico pelo fato de estarem confusas, perdidas, com problemas de paternidade? Querido, pelo amor de Deus, entenda isso de uma vez por todas. Não é sobre as promessas do Senhor serem verdades ou não, mas é sobre você permitir que o inimigo transforme a sua mente numa névoa de dúvidas e você perca a clareza. Então, nenhuma dúvida parte do Senhor. Todas as dúvidas nascem de sementes que muitas vezes são geradas pelas nossas fragilidades. Às vezes você percebe que não tem o recurso necessário e você começa a duvidar como as coisas vão acontecer. Porque, querido, infelizmente, 99% das coisas que você for fazer precisa de dinheiro. Pra você viver precisa de dinheiro. Pra tu comer precisa de dinheiro. Pra tu se locomover precisa de dinheiro. Então nós estamos muito condicionados a essa necessidade financeira para fazermos muitas coisas. Mas quando nós estamos olhando para Deus, falta de recurso financeiro nunca foi motivo, impeditivo para que o Senhor fizesse aquilo que tinha de fazer. Nem quando ele não tinha o dinheiro para pagar o imposto, aquilo não foi problema. Ô Pedro, pesca ali, na boca do peixe tu vai encontrar uma moeda. Suficiente. Ele não pescou novamente uma rede de peixes com muito dinheiro. A ideia era sobre Jesus nos ensinar sobre dependência e não sobre abundância. Irmão, quando Deus quer te ensinar sobre dependência, Ele te ensina a viver com o necessário. E aí, quando a gente aprende a viver com o necessário,
Ele nos coloca na abundância. Porque se Ele nos coloca na abundância antes de nos ensinar a viver com o necessário, a abundância que Deus nos deu vai tomar o lugar que é dele em nossa vida. Tá entendendo isso? Tá entendendo isso? Amém? Então aprenda isso. Onde há neblina espiritual, não avance. Espere a luz dissipar. Espere para que o caminho fique mais claro. Para que as coisas fiquem mais claras. Não estou falando aqui de decisões inspiradas no Senhor, não, porque isso já é uma clareza, já é um apontamento. Deus está dizendo faz e você tem que fazer. Mas às vezes quando você não está ouvindo o que Deus está falando, você não está sabendo o que faz, irmão, é melhor você parar. Tem horas que é melhor você parar. Esperar um direcionamento claro do Espírito Santo. E aí analisar se você não está ouvindo, se você está com outros volumes de vozes mais altos do que a voz de Deus. Entende? Então precisamos analisar, ter cuidado, porque existem decisões que nos perseguem por muitos anos. Existem escolhas que muitas vezes fazemos erradas, que nos acompanham por muitos anos. E esse é o problema, irmão. Tem coisa que tu escolhe hoje que tu não consegue desfazer amanhã. Precisa de muito tempo para que isso possa acontecer. Tá entendendo isso? Ponto 3, vamos lá. Clareza é discernimento mais certezas. Clareza é discernimento mais certeza. Quando você tem discernimento e uma certeza, você tem clareza. Pastor, o que é discernimento? É entender o que é certo e o que é errado. Pastor, e a certeza? É essa convicção que Deus coloca no teu coração, no motivo pelo qual você foi chamado. Então veja, eu tenho uma certeza no meu coração. Deus me chamou para a sua obra. Deus me chamou para aquilo que Ele tem de realizar na vida de muitas pessoas. Deus me chamou para ser aquele que vai ativar propósitos na vida de pessoas. Essa é uma certeza que eu tenho. E o discernimento? De entender qual é a minha identidade e qual não é. Eu sei, irmão, qual é a identidade que Deus me deu. Eu sei qual é a forma que Deus me deu para pregar. E eu não posso utilizar do trejeito do outro, da capacidade do outro, da forma do outro, para fazer aquilo que Deus pediu para eu fazer. Então, eu tenho uma convicção de um chamado e o discernimento de uma identidade. Eu tenho a convicção, a certeza de um chamado e o discernimento de uma identidade. A convicção que essa identidade foi forjada em Cristo. E o discernimento de qual é essa identidade. Isso me traz clareza. Porque existem coisas que sairão do campo da minha convicção, da minha certeza, e não farão parte da minha identidade. Eu não aceito isso. Muitas pessoas já tentaram opinar no nosso devocional aqui, irmão, e eu fui muito claro e incisivo. O nosso devocional, ele tem um porquê, ele tem um apontamento. O nosso devocional, ele tem um direcionamento, e nós não sairemos dele. Nós não sairemos do direcionamento que Deus nos deu, da forma, do jeito, como as coisas vão caminhando. Até o tema, querido, de algumas mensagens, às vezes as pessoas falam assim, nossa, pastor, hoje o senhor foi duro. Eu digo, desculpa, porque eu presto contas com aquele que me chamou e não com aquele que me escutou. Ai, meu Deus do céu, querido, eu presto contas com quem me chamou e não com quem me escutou. Você tem que entender isso. Você presta contas com Deus e não com aqueles que estão ouvindo a sua mensagem, porque às vezes a mensagem que está sendo ouvida não é aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, mas é o necessário que elas precisam para aquela estação. Tá entendendo isso? Então, clareza é discernimento mais certeza. Clareza é discernimento mais certeza. Entende isso? Sim ou não? Ficou claro? Pronto, anote isso antes da gente passar para o quarto ponto. A dúvida paralisa, mas a certeza te coloca em movimento. A dúvida paralisa, mas a certeza te coloca em movimento. Pegou? Guardou? Pois pronto, vamos lá. Deus é bom, rapaz. O tempo todo Deus é bom. Ponto 4. A confusão sempre vem junto com a unção. Preste atenção nesse ponto, preste atenção nisso. Toda vez que você decide viver, entregar tudo para Deus, o inferno libera ataques de confusão na sua vida. Quando você precisa tomar uma decisão sobre o que você é capaz de entregar, o que você não é, o que você vai
deixar o que você não vai... Todas as vezes que você está nesse lugar, querido, escute isso, o inimigo vai tentar trazer confusão para a sua vida, para que você não saia do lugar. O inimigo vai tentar fazer com que você se perca no meio do caminho. O inimigo vai tentar fazer com que você duvide do seu chamado, duvide do seu propósito, duvide das suas capacidades. Então a unção que Deus te dá carrega consigo ataques do inimigo. E muitas vezes quando a unção chega, muita confusão se instala ou tenta se instalar para que você não possa fluir no que Deus te chamou para fazer. A unção que você carrega é justamente para trazer clareza no meio da sua tempestade. Davi foi ungido rei quando ainda pastoreava ovelhas, porque existem desafios que você tem que enfrentar sozinho, sem ninguém ver. Tem coisas que você vai contar e não as pessoas vão testemunhar. Davi testemunhou sobre ursos e leões que ele enfrentou, animais selvagens. Ele contou para Saul. Existem coisas que as pessoas vão ver você lutando e vencendo, irmão. Tá entendendo isso? Tem coisas que Deus não vai permitir com que os outros vejam, mas vai permitir com que você testemunhe. E Deus te dá unção para que você possa fluir nisso. Ser claro é ter essa convicção. E aí, quando nós caminhamos nessa jornada, nós percebemos que tem luta que ninguém vai ver. Tem luta que não vai ter plateia nenhuma. Mas são essas lutas que Deus está treinando você. A unção não colocou Davi no trono de imediato, mas lhe deu clareza para suportar o processo que o tornaria um rei. A unção não faz as coisas imediatas, faz as coisas necessárias. Aprende isso. Nem tudo que é imediato é necessário. Amém? Se a unção não te exime da luta, mas te mantém lúcido em meio a ela. A unção não te exime da luta, mas te mantém lúcido em meio a ela. Guarda isso. Quinto e último ponto. Obediência é o antídoto contra a confusão. No Éden, o inimigo venceu com uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus te disse? Jesus, no deserto, venceu respondendo, está escrito. A diferença? Obediência imediata ao que Deus já havia falado. Não precisamos entender tudo, mas precisamos obedecer em cada passo. O que te protege não é a tua unção, não é o teu dom, não é o teu talento. O que te protege é a tua obediência. Quando você está debaixo de obediência, você está debaixo da responsabilidade de Deus. Quando o Senhor te mandou fazer algo, aprende isso de uma vez por todas. É Ele que paga a conta. Quando o Senhor te mandou fazer algo, Ele te inspira, Ele te capacita, Ele guarda você, Ele se responsabiliza por você. Então, para que você não caia nesse ambiente de confusão, para que você não caia nesse ambiente de dúvidas, guarde isso no seu coração de uma vez por todas. Não seja como aquele que dá espaço para o inimigo te distrair, te destruir. Não dê espaço para aquilo que muitas vezes o inimigo tenta fazer na sua vida. Não dá espaço, irmão. Não permite. Não dá espaço. Deixa com que o Senhor seja Deus. Deixa com que o Senhor seja soberano sobre a tua história. Para de tentar entender como o Senhor fará as coisas e começa a crer que Ele faz todas as coisas. Só obedece, irmão. Não demora demais não, porque obediência tardia é desobediência presente. Obediência tardia é desobediência presente. Tá entendendo isso? Guardou isso, irmão. Você guardou isso no teu coração. Você pegou isso. Presta atenção nisso. Não se perde no meio do caminho. Não se perde na tua jornada. Não se perde. Amém? Deixa eu te abençoar então, pelo amor de Deus. Eu creio que o Senhor tem algo novo para a nossa vida. Eu creio que o Senhor tem algo novo para a nossa caminhada. Chegou a hora de você sair desse lugar de confusão. E eu quero profetizar nesse momento sobre você. Toda confusão indo embora agora em nome de Jesus. Todo medo, toda dúvida, todo anseio, todo questionamento que não vem de Deus. Todo pensamento que não vem do Senhor, que traz dúvida para você. Querida, nossa mente é um solo. Solo não pergunta para semente. Solo não questiona a semente. Ele simplesmente semeia. Frutifica aquela semente.
A gente semeia e o solo faz crescer. Então, aquilo que você semeia na sua mente vai frutificar. E eu quero profetizar sobre você nessa manhã, para que você receba dos céus entendimento e sabedoria, que você não se perca no meio do caminho, que você não se perca diante da jornada, que você não se perca diante daquilo que o Senhor está fazendo. Você não se perca em meio às dúvidas. Amém? Amém? Então escreve no chat assim, escreve assim: eu viverei na clareza da palavra. Eu viverei na clareza da palavra. Você não vai viver na ilusão da sua dúvida. Você não vai viver na névoa das suas fragilidades. Você viverá na clareza da palavra de Deus. Espírito Santo, nessa manhã eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos. Cada um deles, Pai. Abençoa, guarda a mente, cativa seus pensamentos ao que é do Senhor. Cativa os pensamentos deles ao que é teu, Pai. Não permita que se percam. Não permita que o inimigo possa perturbá-los com dúvidas, com anseios. Não permita, Espírito Santo de Deus. Faz com que eles cresçam mais e mais na tua palavra, mais e mais no teu entendimento. Faz com que eles cresçam, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, Pai, abençoa eles, transforma eles. Pai, eu oro para que o Senhor possa abrir portas que homens nem inimigos conseguirão fechar. Eu oro para que o Senhor multiplique a 100 por 1 bênçãos, milagres sobre a vida deles. Eu oro para que toda confusão vá embora agora. Toda confusão, seja na equipe do trabalho, seja em casa, seja no relacionamento, toda confusão caia por terra agora em nome de Jesus. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa trazer maturidade para o nosso meio. Revelar, Pai, toda confusão e trazer à luz todos os apontamentos para essa nova estação. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, Deus é bom. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Quero abençoar você nessa manhã. Que o Senhor possa guiar os teus passos, derramar sobre você ainda mais entendimento claro sobre as decisões que você tem que tomar. Em nome de Jesus. Amém? Muito bom. Que palavra, né? Que apontamento. Medita nisso e certamente a tua vida não será a mesma. Querido, um convite. Se você ainda não adquiriu o teu livro, adquire. Estou fazendo esse convite no começo e agora no final. Começo que às vezes nem todo mundo chegou, mas agora eu sei que está todo mundo aqui. Adquire o teu livro, nos ajuda. A gente está perto de conseguir. A gente já está ali depois dos 40%. Tá chegando, irmão. Você sabe que eu não sou daquela turma que engana. Você sabe disso. Estou aqui há 3 anos. Não estou aqui há 3 meses, não. 3 anos. Irmão, se eu já derramei sobre sua vida, abençoe esse ministério comprando um livro. Um livro. Eu tenho certeza que você já deve ter abençoado de alguma forma e eu agradeço demais por isso. Mas eu te peço um pouco mais de ajuda. Vamos alcançar essa meta para que a gente possa abençoar milhares de pessoas com esses livros. Tá bom? Deus te abençoe. Beijo no seu coração e a gente se vê no próximo encontro. Se você quer adquirir o seu livro, tá na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Você que tá no Instagram, é só digitar livro, tá bom? Beijo no seu coração e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos. Forte abraço.